E aí, pessoal, beleza? Me foi perguntado como que eu consigo deixar a coluna ereta durante o agachamento frontal, considerando o fato que eu agacho praticamente com amplitude no limite máximo de que alguém é possível agachar. Tipo assim, não acho que é possível agachar mais do que eu já agacho, eu faço com uma amplitude muito boa, bem acima da média. E o que me permite fazer isso, eu vejo que muitos de vocês talvez não conseguem, muitas pessoas podem tentar fazer o agachamento frontal da maneira que eu faço, e eles acabam não conseguindo, acaba alguma hora durante a descida do movimento, você meio que entortando um pouco a lombar, você vai acabar não conseguindo deixar ela totalmente ereta, totalmente reta, a sua lombar vai começar a se curvar. E tem fatores que interferem não só nisso, na sua capacidade de mobilidade, de amplitude em vários exercícios, não só no agachamento, mas como vários, e é apenas a questão das suas proporções do corpo, tipo assim, as proporções corporais suas, e eu estou falando apenas de coisas como comprimento da tua perna, comprimento do teu braço, comprimento do teu tronco. Todos esses fatores interferem, mesmo que tenha duas pessoas, digamos, da mesma altura, dois caras de 1,80, eles podem ter proporções completamente diferentes. Pode ser um cara que tem uma perna bem mais comprida que a outra, mas aí, já que um outro tem um tronco maior que o outro, acaba meio que ficando na mesma altura. Tipo assim, eu vou dar um exemplo aqui, tipo, em relação ao meu pai. Nós somos praticamente da mesma altura, talvez eu seja um pouquinho mais alto que ele, mas a minha perna é muito mais comprida que a dele. Ele tem um tronco maior, ele tem uma cabeça maior que a minha, então por mais que meu ombro esteja acima do dele, apenas pelo fator, tipo assim, da cabeça dele ser maior que a minha, nós acabamos ficando na mesma altura. Proporções diferentes, genéticas diferentes. Então, esses são fatores que vão interferir em vários aspectos, e não só na sua amplitude de movimento, mas também na carga que você pode utilizar. No meu caso, no meu agachamento, eu não tenho uma genética muito boa em relação a levantar carga pesada no agachamento, por mais que a amplitude seja boa. O fato de eu conseguir agachar com uma amplitude tão boa, na verdade, limita a carga, de certa maneira, o que para mim realmente não importa, porque meu foco é mais ganho de massa muscular. Então, tipo assim, se eu tô progredindo nas cargas, eu vou estar tendo os resultados que eu preciso. O que importa é a progressão de carga, o que importa é eu fazer o agachamento bem. Se eu estou fazendo com uma carga e estou progredindo ao longo do tempo, não importa em comparação aos outros. Por isso que essa coisa do quanto você pega peso na academia, não dá pra você realmente se comparar com outras pessoas, porque as suas proporções do corpo, né, elas acabam interferindo muito nisso daí. Porque se vocês forem ver, tipo assim, o pessoal que pega bastante peso no levantamento de terra, são muitos caras que têm braços compridos, coxas curtas e tronco muitas vezes médios ou até mais curtos em relação à altura. E isso interfere muito. Tipo assim, ter braços compridos interfere muito na relação de quanto você pesa, porque vai diminuir muito a tua amplitude no levantamento terra. No agachamento livre, normalmente o pessoal que pega mais peso, aqueles levantadores olímpicos, eles são caras que têm a coxa curta. Por mais, eles podem não ter uma perna muito curta, porque quando estamos falando da perna, existem duas coisas que você temos que medir, né? Tem a coxa e depois a parte de baixo do joelho até o calcanhar, que seria a parte que está a panturrilha. E a pessoa pode ter proporções diferentes em relação a isso. Pode ter duas pessoas com a perna do mesmo tamanho, mas uma tem uma coxa maior e a outra tem a parte lá da panturrilha maior, mais comprida. E essas proporções do seu corpo interferem bastante praticamente em quanto carga você vai poder pôr. E também na sua amplitude do movimento. Tipo assim, dependendo das suas proporções corporais, você apenas não vai ser capaz de descer tanto assim sem curvar a coluna. É claro que também tem uma questão de que muitas pessoas não têm uma mobilidade muito boa, muitas pessoas não fazem tantos alongamentos como deveriam, e muitas vezes você pode ser capaz de descer mais no agachamento, mas você apenas não consegue porque sua mobilidade é ruim. Tanto que até eu estava fazendo agachamento hoje, e uma mulher veio perguntar comigo, falar pra mim assim, que ela meio que elogiou a minha amplitude no agachamento, minha execução, e ela falou assim, eu já cheguei a fazer agachamento dessa forma, mas eu não consigo mais, por causa que eu fiquei muito tempo sem treinar, tal. E eu falei para ela de questão de mobilidade, de fazer alongamentos, podem meio que soltar essa tensão assim nas articulações do músculo, que está meio que tensionando, impedindo você de ter uma flexibilidade maior. É que em relação à flexibilidade, eu sempre tive uma flexibilidade acima da média. Eu fiz taekwondo quando mais ou menos comecei acho que com 6 7 anos e fiquei até mais ou menos uns 15 16. E no taekwondo a gente fazia muito alongamento, ele forçava bastante, o cara era bem carrasco em relação ao alongamento para a gente poder fazer chutes mais altos. Mas até mesmo nessa questão de alongamento, eu sempre fui meio que acima da média, em comparação a outros assim do taekwondo. Realmente, em alongamento, eu sempre fui mais ou menos que o número um da sala, lá da turma. Então, eu sempre fui bom nisso. Então, minha mobilidade sempre foi muito boa. Isso é questão genética. Não só eu já sou, eu já normalmente sempre tive uma facilidade muito boa em flexibilidade, em alongamentos. E nas minhas proporções musculares é que eu tenho uma coxa comprida. Até eu tenho pernas longas, mas é mais por ter coxas longas, porque a parte lá da minha panturrilha não é muito comprida. Eu tenho um tronco mais ou menos médio, pernas curtas, braços mais ou menos curtos, mas os braços não interferem no agachamento. Meus braços curtos são mais ou menos a razão de por que meu levantamento de terra é uma merda, mas enfim, o quanto você deve agachar no agachamento. Na minha opinião, você sempre deve agachar o máximo possível, desde que não, você acabe não dobrando a sua coluna
sempre mantenha totalmente a tua lombar ereta. É mais ou menos isso. No agachamento frontal é um pouco mais difícil. Eu sei que até mesmo eu, algumas vezes, se eu deixar o pé muito próximo, acaba meio que dobrando a coluna um pouco no final, lá no movimento, porque realmente isso é o que vai acontecer com muitas pessoas. Vocês têm que entender que nem todo mundo é feito, sabe, você nasceu para fazer todos os exercícios. Tem pessoas que realmente não nasceram para fazer certos exercícios, vocês não têm uma estrutura corporal boa para isso. E paciência, não tem como você mudar isso. Você pode ganhar massa muscular, você pode perder gordura, mas tipo mudar a sua estrutura óssea, o tamanho dos seus membros, isso é algo que realmente não vai mudar. Na minha experiência, fazer agachamento com a maior amplitude possível para você sempre é o ideal, porque se você, eu já cheguei a fazer, acho que no início da academia, eu cheguei a fazer agachamento até 90 graus, mas aí eu senti, para mim era na verdade pior, porque você tinha que dar meio que uma parada, sabe, no meio do caminho. E parecia que, sei lá, não me sentia confortável fazendo agachamento até a metade do movimento para mim. Então eu, com o tempo, acabei fazendo completo. E fazendo o agachamento completo, com amplitude completa, foi até melhor que aí eu reduzo a carga. Ah, mas a carga é importante? Sim. Mas, tipo assim, se eu estou aumentando a amplitude, é claro que eu não vou conseguir fazer com a mesma carga que eu faria com metade da amplitude. Então, tipo assim, o pessoal foca muito em carga, eu quero fazer tanto agachamento com tanto peso. Mas depende de vários fatores, depende da sua amplitude, depende das composições do teu corpo, depende do número de repetições. Realmente, o que. Não dá, por isso que você não deve se comparar muito com outras pessoas. Que, tipo assim, eu não vou me comparar com alguém que tem uma coxa curta. Porque eu sei que essa pessoa vai ter uma vantagem muito maior em conseguir levantar mais carga do agachamento, porque a amplitude dela é muito menor que a minha. A minha amplitude é muito alta no agachamento, e isso é bom e ruim por vários motivos. Porque tem a questão ruim é que eu não vou conseguir, tipo, numa competição de levantamento de peso, não vou conseguir levantar tanto quanto alguém que tem uma genética feita para levantar agachamento bem, sabe? Coxas curtas. Mas para realmente, apenas para desenvolver massa muscular, pela questão estética, que eu acho que coxas mais compridas dá um estético visual melhor pro corpo, para eu poder conseguir desenvolver mais massa muscular sem ter que levantar tanto peso, porque para mim até é bom. Eu não preciso botar muita carga no agachamento, porque a minha amplitude já é tão alta que nem permite, eu não preciso, não é necessário, porque limita, né? Limita a quantidade de carga que eu posso pôr durante o exercício, a minha amplitude. E para mim não é um problema, para mim é tranquilo isso aí, menos peso, menos sobrecarga para minha lombar, e o foco realmente é desenvolver a minha coxa. Então, tipo assim, quanto menos carga eu tiver que utilizar, a carga que eu estou progredindo, eu aumento a carga, mas eu aumento carga dentro das minhas condições de amplitude máxima e pernas praticamente longas para minha altura. E isso é uma questão que realmente não é relacionada à sua altura, é mais como que é as suas proporções relacionadas à tua altura. Normalmente o pessoal tem essa coisa de que, caras altos sempre tem uma desvantagem no agachamento livre. Sim, eu acho que diria em média, sim, porque normalmente caras mais altos, eles normalmente têm pernas mais compridas. Mas isso nem sempre é verdade. Tem caras altos que não são esse caso e conseguem ter pernas meio que relativamente médias ou curtas em relação à sua altura. É mais a sua proporção de membros em relação à sua altura, assim. Você mede, tipo, a tua perna, a tua coxa em comparação à tua altura. Tipo, tem que fazer tipo uma divisão do tamanho da tua coxa com o tamanho da tua altura. E dependendo desse valor, do valor desse valor, seria mais ou menos um indicativo de quanto você estaria com vantagem ou não em relação ao exercício. Mas se você não está conseguindo deixar a coluna reta durante o agachamento, seja agachamento convencional ou agachamento frontal, algo que pode ajudar é você abrir mais as pernas, você deixar o posicionamento dos pés maior, porque isso daí é algo feito até para diminuir a amplitude. Eu faço com as pernas um pouco mais próximas, porque isso até aumenta a amplitude, e eu tenho mobilidade e uma genética para isso. Para vocês que têm mais dificuldade, vocês podem apenas abrir mais as pernas. Isso daí vai dar uma ajuda. Tanto que eu já fiz agachamento com as pernas mais abertas, mas para mim eu não precisava. E dá uma ajuda em relação à carga, porque você meio que vai diminuir a amplitude. Você vai diminuir a parte na descida. Tipo assim, você vai abrindo mais as pernas, né? Suas pernas não vão ter que agachar tanto até chegar meio que o ponto em que você vai estar encostando quase, sabe, a sua bunda mais ou menos na parte da tua panturrilha, sabe? É mais ou menos isso aí. Então, algo que para vocês que têm dificuldade e querem agachar mais a fundo, eu diria que fazer mais alongamentos, melhorar sua mobilidade, flexibilidade, fazendo exercícios de alongamentos de yoga, pode ser uma boa. E outro fator seria, para vocês realmente que não tem uma genética favorável em relação à amplitude, apenas aumentem a distância dos seus pés durante o exercício. Isso daí pode dar uma ajuda sim. Então, eu sempre recomendo para todo mundo, na minha experiência pessoal, agachamento deve ser feito livre, com a barra livre. No Smith não, o Smith é uma droga. Eu realmente odeio máquina Smith. Eu fico bravo porque eu lembro que na época da pandemia
Eles só liberaram máquina no Smith, não podia fazer, né, normal assim, por causa de alguns fatores da pandemia. Eu tive que ficar fazendo agachamento, desenvolvimento, vários exercícios no Smith. Eu odiava aquela porcaria. Se sente preso. Agachamento realmente era a pior coisa pra fazer naquele local. E, na verdade, meu posicionamento do Smith, na verdade, até machucou meu joelho. Mas, enfim, agachamento sempre barra livre, o ideal. Sempre com a maior amplitude possível, forçando o abdômen durante a descida, durante a subida, sabe? Você tem que forçar a sua lombar e sempre mantendo ela reta. É que pra mim, quando eu falo, pessoal, como você consegue ficar reto durante o agachamento? Pra mim é tão. Apenas agacha, apenas a minha coluna fica reta, mas é que algumas vezes eu esqueço que nem todo mundo tem as mesmas proporções, né, corporais que eu. E para algumas pessoas, assim, realmente vai ser mais difícil, mas apenas essas dicas, assim, a distância dos pés um pouco maior, mas sempre prestando atenção para ver se eles estão na mesma direção, na mesma distância, na mesma, tipo assim, alinhados um com o outro, quando você abre mais as pernas. Mais tentar trabalhar sua mobilidade, sua flexibilidade, mas para algumas pessoas realmente não vai ser possível, então agacha o que der. Sabe, você não tá lá na academia para competir com outras pessoas, você tá na academia para competir consigo mesmo, para progredir. Você não tá lá para competir com o outro, para tentar levantar mais peso com o outro, para tentar agachar com maior amplitude que o outro. Você tem que fazer tudo dentro das suas limitações, progredir e fazer o melhor dentro das condições em que você se encontra.